Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos entrando aqui no quinto dia da nossa leitura bíblica hoje, do capítulo 22 ao capítulo 26. Amém? Bom, vamos lá. Aqui fala agora a respeito da continuidade da promessa sobre a vida de Isaac. A promessa derramada sobre Abraão vem agora sobre a vida de Isaac. O ponto principal aqui é a transição da história de Abraão para Isaac, mostrando que as promessas divinas, elas se cumprem de geração em geração. Então aqui no primeiro momento, no capítulo 23 e 24, nós temos a respeito do casamento de Isaac, da morte de Sara, e Abraão ele compra uma sepultura para Sara em Canaã, onde ela ali será enterrada, enquanto Isaac se casa com Rebeca, a sua esposa. E logo no segundo momento aqui, a partir do capítulo 25, nós temos a morte de Abraão. Lembrando que Abraão também se casa, tem outra esposa e tem outros filhos, mas em seguida ele morre. E nós temos ainda a respeito da descendência de Ismael, no capítulo 25, a segunda parte do capítulo 25. E nós temos, por último, Isaac e os poços, que é o momento em que Isaac ele enfrenta conflito com os filisteus por conta de poços de águas que eram do seu pai. Então, ele quer viver as bênçãos daqueles poços ali que eram do seu pai, mas ele sempre tem aqueles poços tomados. A gente vai entender melhor sobre isso mais para frente. Bom, então eu quero pegar com você aqui no capítulo 22, rapidamente. Quero trazer algo para o seu coração a respeito do que acontece aqui. Então, logo aqui no capítulo 22, Deus ele vai ordenar para que Abraão sacrifique Isaac. E ele fala, leva o teu filho até o monte e lá você vai sacrificar o teu filho. E Abraão é obediente, leva o teu filho, que é ali adolescente, para o sacrifício. Mas naquele momento Deus provê o cordeiro e entende que o coração de Abraão é realmente fiel às ordenanças de Deus. E quando vamos mais para frente, Sara, no capítulo 23, ela então morre, é sepultada e logo em seguida Abraão ele busca uma esposa para o seu filho Isaac. Isaac se casa e Abraão em seguida também se casa. Abraão se casa já no capítulo 25 com Quetura. Quando Abraão se casa, ele tem mais 6 filhos. Mas o que o texto nos mostra é que depois que Abraão casa, esses filhos que ele tem, ele não divide a herança de Isaac com esses filhos. Ele dá presente para esses filhos ainda em vida e manda esses filhos embora para outras regiões distantes, ali na verdade, de onde está Isaac. Isaac continua sendo filho da promessa. Nós vamos ver aqui que os 2 filhos que recebem a promessa da multiplicação ali das gerações é Isaac e Ismael. Porque foi no momento em que Deus deu uma palavra para Abraão enquanto ele estava com Sara. A partir do momento que se cumpre o tempo dessa promessa na vida de Abraão, Deus não traz mais prosperidade sobre os próximos filhos e suas gerações, porque o tempo daquela promessa na vida de Abraão havia se cumprido. Então aqueles filhos ficam apenas com os presentes em vida que o pai dá para eles e eles vão embora. E aqui em seguida eu quero ler com você capítulo 25, versículo 12. Agora estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, com Agar, a egípcia, serva de Sara, para Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael. Aqui são ditos 12 nomes. E logo em seguida diz assim, estes são os filhos de Ismael e estes são os seus nomes. Pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas, 12 príncipes. De acordo com suas nações, o que esse texto está falando? Que Ismael, ele vai ter 12 filhos, esses 12 filhos estabelecerão 12 aldeias, dentro dessas aldeias estabelecerão 12 fortalezas, e esses 12 filhos se tornarão príncipes dessas fortalezas, ou seja, homens fortes, guerreiros de autoridade. Então, de Ismael nasce uma nação com 12 aldeias, ou seja, um espelho do que vai acontecer com Isaac e as 12 tribos de Israel mais para frente. Então, quando é estabelecido isso aqui, o texto ainda diz, e eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. Essa região da Síria, quando nós olhamos o contexto histórico, está muito perto da região árabe. E ali esse povo vai viver da venda de incensos, especiarias, e é chamado biblicamente de um povo muito cruel, dado as grandes guerras, dado as grandes armações, e é um povo muito severo. Nós vamos entender isso mais para frente, amém? E logo em seguida aqui nós temos o momento em que Isaac, capítulo 26, em que Isaac tenta reaver os poços do seu pai. E ele tem um problema muito grande, porque toda vez que ele abre os poços, outras pessoas o tomam para si.
E nós temos uma lição aqui a respeito dos planos de Deus e sobre herança. Eu quero que você leia esse texto e absorva tudo o que Deus tem para falar para você. Amém? Esse panorama ele vai nos mostrar como é estabelecido no primeiro momento tudo aquilo que Deus tem para fazer. E logo em seguida nós vamos entrar num novo tempo. Então aqui, ainda no texto do capítulo 26, Deus ele reafirma a promessa para com Isaac, a partir do versículo 24. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, pois eu estou contigo. E te abençoarei e multiplicarei a tua semente, por causa do meu servo Abraão. E ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor. E armou sua tenda ali, e ali os servos de Isaac cavaram um poço. Então Abimeleque foi até ele de Gerar com Alsate, um de seus amigos, e Ficol, o capitão-chefe do seu exército. Isaac lhes disse: Por que vindes a mim, visto que vós me odiais e me enviastes de vós? E eles disseram: Vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos: Que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um assim como não te tocamos, e assim como fizemos a ti somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora o bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro. Isaac os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu no mesmo dia que os servos de Isaac vieram e lhes falaram com respeito do poço que havia cavado, e lhes disseram: Nós encontramos água. E ele chamou Sebá. Por isso o nome da cidade é Berseba até este dia. E Esaú era de idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beri, o Eteu, e Bassimate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaac e Rebeca uma amargura de espírito. Então, nós continuamos aqui no próximo dia, já entrando no capítulo 27. E eu espero você. Deus abençoe. Tchau, tchau.